para você ver como a idiopatia penetra na psique das pessoas, alterando completamente a visão da realidade. O padre Júlio Lancelotti, agora acusado de se masturbado na frente de um adolescente de 16 anos, com acusações graves de usar de população vulnerável, jovem, para cumprir as suas benesses sexuais, acusado numa CPI de exploração da miséria do povo. Como ele faria isso? Como ele faria isso? Alimentando, dando comida para pessoas em situação de rua e dando, de alguma forma, drogas, alimentando ao vício em drogas, mantendo essa população de rua. Esse padre também acusou o Estado de Israel de genocida, acusou o povo judeu de assassino. O próprio Lula e as suas próprias autoridades recusam a chamar o Hamas de movimento terrorista, porque dizem ter uma resolução da ONU que não chama o Hamas de terrorista, mas chamam de terrorista aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro, depredadores, realmente, vândalos, realmente, mas que não mataram ninguém, não torturaram ninguém, não estupraram ninguém. Os dois pesos e as duas medidas é uma coisa abjeta. Agora, quando o Lula resolve aprovar uma resolução baseada, acho que na África do Sul, de moção de repúdio a Israel, ele está alimentando o quê? O preconceito contra judeus. O Lula tem o ministro Padilha das Relações Institucionais, que recebeu recentemente um homem ligado diretamente a movimentos terroristas como o Hezbollah e ao Hamas, que escreveu um livro antisionista com a estrela de Davi na capa, com uma barata em cima, um homem que faz elogios ao movimento Hamas e que comparou a cena de uma mulher que foi estuprada, visivelmente estuprada por terroristas do Hamas, que ela tinha se defecado, tinha evacuado e feito cocô nas calças, comparando o sangue dela às fezes, e as fezes que era a base do caráter daquela mulher. Ou seja, é de uma abjeção. Eu estou falando de maneira explícita para você ver exatamente o grau de abjeção e de antissemitismo e de preconceito e de uma espécie de neonazismo petista à brasileira que está incrustada nesse governo. Começou assim a Segunda Guerra Mundial, começou assim a perseguição aos judeus, começou assim a questão de ódio, de geração de ódio a um povo. Você não faz uma vinculação explícita entre o que é o Estado de Israel e o que é o povo judeu hoje. Então você faz exatamente uma simbiose estranha em que todo judeu pode ser acusado de ser um potencial genocida, de ser um potencial assassino. Isso tudo é promovido por uma ideologia, isso tudo é promovido às abertas pelo próprio governo federal brasileiro. E não é por acaso, por exemplo, que o senhor Alexandre de Moraes, nas, entre aspas, comemorações de repúdio ao que se chama de pretenso golpe do 8 de janeiro do ano passado, compara as pessoas que ali estiveram no 8 de janeiro a nazistas. E quando você compara alguém a nazista, você compara esse alguém a rato, assim como o Breno Altman, a quem nada aconteceu por comparar os judeus aos ratos, nada vai acontecer ao Alexandre de Moraes, porque ele é um juiz que está promovendo uma perseguição inclemente como nunca se viu na história da República, à direita brasileira. Qualquer pessoa que se coloca contra qualquer tipo de autoritarismo do STF, qualquer tipo de autoritarismo do TSE ou de tipo de parcialidade da Justiça Eleitoral, é visto pelo senhor Alexandre de Moraes e pelos demais ministros como potenciais nazistas, fascistas. O próprio Breno Altman, na sua declaração em que chama os judeus de ratos, fala que a gente tem que combater essas pessoas como a gente combate o bolsonarismo. Então, eles misturam tudo para promover aquilo que eu chamo de a maior perseguição da história da República e que remonta a métodos antissemitas de propaganda, de deturpação e manipulação da realidade, como foi feito à época do nazismo. O 8 de janeiro ele é emblemático pelo seguinte sentido. Nos anos 30, houve um incêndio criminoso ao Reichstag, o parlamento europeu, o parlamento alemão, em 1933. Isso foi atribuído, nunca se soube de maneira errônea, aos judeus. Hitler e o partido nazista atribuiu isso aos judeus. Começou daí a perseguição a todos os judeus. Assim como começou da partir do 8 de janeiro, aquela depredação, que é
rechaçável, depredação, vandalismo, invasão de patrimônio público ou privado, deve ser colocado como crime, mas não como um crime de ódio, genocida, nazista ou golpista ou coisa do tipo, que não tem nada a ver com isso. Mas essas perseguições começaram exatamente daí. Eu vou ter que prestar um depoimento na Polícia Federal, simplesmente porque eu contestei a lisura da Justiça Eleitoral. Outras pessoas, como Carlos Jordi, foram acordadas recentemente com um fuzil na cara, porque, eventualmente, alguma pessoa que estaria lá no 8 de janeiro, depois foi descoberto que não estava, que foi uma manipulação de imagem, teria chamado o Carlos Jordi de meu líder. Ou seja, qualquer elemento, qualquer coisinha, qualquer banalidade é servida para fazer um tipo de perseguição. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.